Estamos no ar com mais um episódio do Tecnotalk. Eu sou a Cris Pelágio e esse é o nosso espaço para falarmos de inovação, tecnologia, criatividade, narrativas emergentes. São tantos assuntos por aqui e tudo isso trazendo a diversidade e o ser humano para o centro das atenções. Nossa conversa hoje é com duas mulheres que são grandes referências em negócios digitais e tecnologia. Elas vão falar para a gente sobre como as transformações digitais estão presentes no setor financeiro, um mercado super tradicional, mas que não escapa das mudanças de comportamento. Então, se você ainda se sente perdido ao falar sobre fintechs, bancos digitais, blockchain, fica aqui, esse encontro é para você. Se você já acompanha esse assunto e quer descobrir ainda mais para onde tudo isso vai caminhar, também não deve sair desse vídeo, não. Continua com a gente. Vamos agora apresentá-las. Minhas convidadas são a Marisa Reguini, ela é vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil e também é conselheira em outras 3 empresas. Ela tem uma filosofia que eu amo, que é a de acreditar nos sonhos, no aprendizado e na empatia. Ao lado dela, quem está com a gente é a Tânia Schmidt, que é gerente executiva da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Ela também é cofundadora do movimento Mulheres na TI. Olha, 2 mulheres líderes inspiradoras. Um prazer enorme ter as duas aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. É um prazer mesmo ter vocês aqui. Vou começar fazendo a mesma pergunta para vocês duas. Marisa, eu vou começar por você. Como é que vocês trilharam esse caminho que acaba unindo mercado financeiro com tecnologia? Bom, Cris, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Bom, tudo começou quando eu tinha 14 anos, que eu fui fazer colégio técnico. Meio que sem querer, meu pai falou assim, olha, tem um colégio técnico aqui de processamento de dados, você não quer fazer? Eu falei, vou lá ver o que é isso. Então, eu comecei a estudar TI com 14 anos, muito nova. Gente. E logo me apaixonei, assim, de primeira. Eu lembro da primeira aula de lógica, eu já fiquei muito feliz. Né? É curioso isso, porque, em geral, nós mulheres vamos mais por um caminho de humanas. Exatamente, né? Tanto que tem aquela, todo mundo já sabe, né? Nas classes de TI, poucas mulheres, enfim. E aí, depois do colégio técnico, como eu já estava apaixonada, fui fazer faculdade, bacharel em sistemas de informação. E no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz concurso do Banco do Brasil. E tem uma história engraçada que quando o banco me chamou, eu falei, eu não quero trabalhar no banco, porque naquela época eu imaginava que banco era agência. Só agência, Sim. Como todo mundo vê na rua, né? Uhum. E eu falei assim, meu Deus, eu não quero abandonar a TI, mas eu fui. E lá na primeira semana, eu descobri que tinha uma diretoria de tecnologia. Eu falei, pronto, encontrei meu lugar. Que máximo. E aí, depois de 6 anos na agência, eu fui para lá, para a diretoria. Você está quantos anos no banco? 25 anos. Nossa. Então, foi nesse momento que eu juntei tecnologia com banco, né? Maravilhoso. Então, Tânia, o seu caminho é parecido ou não? É um pouco parecido. Bom, Cris, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Um pouquinho antes da Marisa, eu escolhi fazer computação em 1990. Gente, vocês são maravilhosas, pioneiras, o Imagina, máximo. eu morava no interior de Santa Catarina. Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer ciência da computação, ele não sabia o que era. É isso? Ninguém tinha computador em casa na época. Só que, por que eu escolhi? Porque me falavam que era a profissão do futuro. Aí eu disse, se é do futuro, é para lá que eu vou. Sensacional. E aí eu fui fazer faculdade de computação. E na época ainda tinha bastante mulher. Na minha turma tinha 35% de mulheres. Jura? Que e aí ótimo. Eu me senti no meu ambiente, de fato. E como que eu acabei caindo no mercado financeiro? Meu pai era do banco. E aí apareceu o concurso, eu fiz. E eu tinha uma agonia, eu tinha que aplicar o que eu estava vendo na faculdade. E aí eu fui para o banco para tentar conectar. O que eu aprendi na faculdade, eu queria ver acontecer de fato, né? Gerando soluções. E aí dentro do mercado financeiro, ele é pura tecnologia. Eu, nesses 20 e tantos anos, eu já tenho 30 de banco, 20 de tecnologia, eu consegui acompanhar a evolução da tecnologia por dentro, né, nos bastidores. Eu até brinco que eu vivi do Telex ao Drex, né? Porque eu fui vivendo, vi o Pix, vi nascer o mobile, então a gente consegue
vivenciar a transformação tecnológica na essência. O mercado financeiro exige isso, né? Então, e a gente continua apaixonada, né, Marisa? Cada dia mais. E, gente, antes de eu ir para a próxima pergunta, me veio aqui algo que eu quero que vocês contem, porque como você falou dessa história, toda a transição até o mobile, vocês têm uma história que vocês me contaram antes da gente entrar, que eu adorei, que foi aquele momento... Conta vocês. Então, eu lembro de uma época que, assim, começou muito forte o internet banking. E a gente começou a investir no mobile, a gente não sabia se ia pegar ou não ia pegar o mobile. A gente dúvida. Mobile, será que os nossos clientes será vão que a gente querer precisa usar, ter um né? app, precisa ter um aplicativo? É incrível. O nosso diretor, até na época, ele fez um projeto inovador para investir, né? Antenas digitais, alguma coisa assim. E também ter na TV, acessar o aplicativo pela TV. Na época, a gente chegou a investir uma tese isso. de mestrado para fazer isso. Mas não deu, essa não deu certo, mas graças a Deus o mobile deu, né? Não, maravilhoso. Marisa, quais são os principais desafios que você enxerga nos bancos, exatamente para eles se adaptarem a tantas mudanças que a gente está vivendo nessa nossa era digital? Olha, vou colocar um primeiro assim, talvez a transformação tecnológica em si. Por quê? Lá na minha época, com 14 anos, eu ficava assim alguns anos usando a mesma tecnologia, a mesma linguagem de programação. Então você tinha como se programar mais facilmente, né? Você treinava as pessoas só de um jeito, por assim dizer. E agora não. Cada dia aparece uma coisa nova, uma novidade. Então, um desafio grande é como é que eu busco todas essas novidades que o mercado nos traz, preparo um plano de treinamento, de ensinamento para os nossos funcionários. Tudo muito rápido, porque quando eu termino uma, já vem a outra, né? Então, esse é um desafio bem complexo. E um outro é a cultura de inovação. Porque, como a Tânia falou, tenho 30 anos de banco, 20 anos só de tecnologia. Então, ela começou, como ela falou, no Telex, né? Muitas pessoas dentro do banco ficaram muitos anos na mesma tecnologia. Então, a cultura de inovação, assim, como é que eu transformo para a pessoa agora deixar de usar algumas coisas de mainframe e passar a usar a nuvem? Como é que eu faço ele despertar essa inovação? Isso também pode parecer simples, né? Todo mundo fala de inovação hoje em dia, mas não é nada simples. E quando a gente fala de cultura, demora alguns anos para isso acontecer, né? E a gente está falando de um banco super tradicional. Exato. E numa era que a gente está vivendo de super ciclos de tecnologia. Não é uma a cada vez, são várias ao mesmo tempo. E assim, e outra coisa, como é que eu conecto todas elas? E como é que eu faço tudo funcionar? Ecossistemas conectados. De uma forma que eu traga segurança, porque um outro ponto também hoje é o cyber, né? Todo mundo se preocupa com isso. Cibersegurança. Como é que eu conecto tudo isso e deixo 100% disponível o banco para os nossos clientes? Então, é um desafio muito grande. Sem dúvida. Mas vamos falar disso já já. A cibersegurança é um assunto que é fundamental. E, Tânia, você quer passar para a gente aqui também assim, o que você enxerga como os principais desafios? Eu acho que a Marisa falou muito. Tem um outro ponto muito importante também, é que o banco está muito preocupado sempre com a experiência do cliente. Isso. Né? Assim, então... acho que o principal desafio é criar novas soluções sem fricção nas soluções e com a segurança, que o banco é muito reconhecido, muito forte, as pessoas valorizam muito a questão da segurança. Então, criar produtos que, dentro da jornada dos nossos clientes, fluam bem e seguros. Eu vejo isso como, assim, um dos grandes desafios que nós temos hoje. É isso mesmo. Quais são hoje, Marisa, as principais tecnologias que estão sendo, nesse momento, exploradas no mercado justamente para criar novos produtos, para criar novos serviços bancários? Blockchain, por exemplo, como é que entra nessa história toda? Bom, blockchain é uma que está, por assim dizer, novidade ainda, né, no mercado. E aí o blockchain ele vai ajudar 100% no Drex, né? E a partir do momento que a gente vai usar blockchain no Drex... Eu vou pedir para você explicar para quem não entende o que é a questão do Telex ou Drex. O que é blockchain e o que é o Drex? Tá. Blockchain é uma tecnologia que ela parte do pressuposto que todo mundo que está conectado em rede conhece o outro através de um token. Então, se você tem a chave de acesso para se comunicar com a outro ente, a outra pessoa, não é bem pessoa, mas só para simplificar, você está seguro nessa rede nova. E essa tecnologia é a base para o Drex. O Drex é uma moeda digital. Vai substituir... Que a gente chama do real digital. Real digital, né? Vai substituir o real físico? Talvez daqui uns 20, 30 anos, não sei dizer isso, mas não é essa a ideia. A ideia é colocar nessa moeda digital aquilo que a gente pode tokenizar, aquilo que a gente pode dizer o seguinte: esse quadro é verdadeiro, essa situação num cartório, por exemplo, e isso vai
trazer uma mobilidade maior para todo mundo, né? Então, algumas coisas a gente vai tirar do meio do caminho. Por exemplo, hoje, quando a gente compra um carro, tem todo aquele processo. Ir lá, visitar o carro, ir no cartório, ir no banco, etc. Então, a gente pode criar algum mecanismo que, a partir de um token, de uma troca de informação, eu falo assim, vende meu carro para a Cris, está tudo certo. Tudo o que acontece no mundo físico hoje, que a gente tem que ir lá pegar o carro e ir, vai acontecer nesse mundo virtual. Então, essa tecnologia ela vai abrir várias portas e a gente vai começar a se relacionar de um jeito diferente. O que vai acontecer, a gente ainda não sabe muito bem. A gente está esperando um pouco o DREX, que é algo regulatório do Bacen, começar e depois a gente vai experimentar. Mas outra tecnologia que a gente já está experimentando muito e que, na minha visão, ainda vai ter muita coisa para ser discutida é a inteligência artificial. Com certeza. Então, todo mundo hoje em dia fala de inteligência e as pessoas nem sabem que qualquer lugar que elas estão tem inteligência artificial no meio, né? Sim. E aí traz algumas questões, assim. Hoje no banco a gente experimenta em vários produtos. Por exemplo, Minhas Finanças. Minhas Finanças é um produto dentro do nosso app, onde o nosso cliente, ao permitir compartilhar dados de outro banco, ele pode ter todas as finanças deles dentro do app do banco. Então, todos os bancos que ele tiver conta, ele pode acessar ali mesmo. Outra coisa, quando o nosso cliente está conversando com a gente no WhatsApp, tem uma inteligência artificial ali no meio. Quando eu estou concedendo crédito para o nosso cliente, eu estou usando inteligência. Mas tem as questões da ética, que agora há pouco, né, a União Europeia discutiu uma nova regulamentação de como a gente vai usar a inteligência com ética, e isso vai trazer mudanças para o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai começar a chegar aqui. E a gente também, por exemplo, faz uma parceria com o Instituto Mila no Canadá, para nos ajudar a olhar essas questões. Então, hoje, eu diria que essas duas tecnologias, sim, com certeza, são as que vão transformar todas as relações de mundo daqui para frente. Achei muito interessante você trazer essa questão. As pessoas, muita gente talvez não saiba, mas tudo tem inteligência artificial. Tudo. E daqui a alguns anos, a gente não saberá nem se é inteligência artificial ou não. Exatamente. E vamos viver ciclos, esses super ciclos. Muitos especialistas em IA falam sobre isso, que a cada 5 anos viveremos 100 anos. Uhum. É uma loucura. E assim, apesar de a gente estar falando isso há alguns anos, a gente só está começando. O mundo ainda não sabe muito bem até onde a gente vai chegar. Mas né? não sabe nada. Não tem, se alguém disser que sabe aonde a gente vai chegar, é mentira. É que nem eu faço uma comparação quando saiu, por exemplo, o iPhone 1. A gente sabia que aquilo era uma revolução, a gente não sabia onde ia chegar. É a mesma coisa com o IA, na minha opinião. E é importantíssimo que nós estejamos de olho e estejamos nisso, claro. Isso. Tem que ter. E tem que ter com um propósito. Tem que saber por quê. Para que o meu cliente precisa de IA? Porque o meu consumidor, né, quem vai usar o meu produto, o meu serviço precisa de IA. Tânia, como é que o Banco do Brasil está investindo, tem investido no desenvolvimento dessas competências digitais dos seus funcionários? Aí pensando nos funcionários, que a gente sabe muito bem que isso é essencial para impulsionar a transformação digital da empresa. Queria que você me desse alguns exemplos concretos, iniciativas que merecem destaque, que vocês já estão fazendo. Como a Marisa falou, né, a gente precisa estar acompanhando tudo que está acontecendo. E o banco tem uma característica peculiar. Todos os funcionários entram por concurso. Tivemos até um concurso para a área de TI recorde agora, com 3.000 vagas. No último semestre, colocamos 1.000 novos funcionários para dentro da área de tecnologia, justamente para atender esses desafios. E assim, é um desafio grande porque nós temos que trabalhar a capacitação e desenvolvimento desses funcionários dentro do banco mesmo. Então, a gente e temos funcionários que estão, como o meu caso, e vários outros há muitos anos lá dentro. Então, temos novos funcionários chegando e temos funcionários há muito tempo lá. Então, a nossa atuação é intensa em capacitação. Então, a gente tem bolsas, né, de graduação, mestrado, doutorado. Nós temos várias guildas internas, onde os colegas do banco ensinam para os outros. Essa é uma particularidade muito interessante. Isso. O nosso corpo funcional de tecnologia, em média, tem 15 anos de experiência em tecnologia. Então, o pessoal entra lá e fica. E vira referência, muitas vezes, até para empresas de tecnologia. Tem grandes empresas que vêm buscar experiência com
com o Vem time do parque banco. com a gente. Tanto para você ter uma ideia, a taxa de retenção dos nossos funcionários é 99%. Então o pessoal realmente fica lá dentro. E parabéns, porque isso é raro, ainda mais hoje em dia. É raro no mundo da TI. Na época da pandemia, a gente até teve um impacto, mas agora a gente conseguiu de novo recuperar. Então, a gente tem toda essa questão. O nosso time participa de congressos internacionais todos. Temos uma área de inovação muito grande, né? Temos um laboratório de inovação, porque a gente tem que trabalhar o empreendedorismo, porque os colegas que têm a oportunidade de trabalhar com inovação, eles ficam muito mais motivados. A gente precisa testar várias coisas, né? Para depois levar para o mercado. Então, nós temos um laboratório que é o Lentes, onde a gente conecta várias áreas lá dentro do banco para trabalhar a questão da inovação. E pensando, assim, até numa iniciativa de destaque que você comentou, faz 2 anos nós ousamos criar no Centro-Oeste um evento de tecnologia grande lá, que nós denominamos BB Digital Week. Porque muitas pessoas tinham que vir aqui para São Paulo ou para o Rio para ter acesso aos melhores congressos de tecnologia. E vocês montaram em Brasília? Em Brasília. Porque não tinha um evento assim de grande porte no Centro-Oeste. Porque a sede do banco toda fica em Brasília. Sim. E aí, esse evento, nós trouxemos várias pessoas de referência mundial para falar lá e colegas do banco também compartilham a experiência. Então, a gente abre esse evento para a comunidade. Esse evento é para formar os funcionários da área de tecnologia. É aberto para quem quiser? Aberto para quem quiser. E de graça? De graça, gratuito. Tivemos 13 mil pessoas e, dando um spoiler, né? Faremos uma nova edição, 29 a 31 de outubro. Então, são iniciativas que a gente faz para... E ele é essencialmente focado em assuntos de tecnologia. Sensacional. Tá? Então, e tem workshops, e tem palestras. Não, e incrível. E aberto para todo mundo de graça. Maravilhoso assim, para a comunidade, para quem quer estar ali. Que e a área de governo lá é muito forte em Brasília. Então, a gente faz questão de convidar as áreas de governo para estarem presentes. Nossos parceiros, né, nossos fornecedores também. E assim, um ponto que a Tânia falou, nós do Banco do Brasil, a gente investe muito em treinamento dos funcionários. O tempo todo a gente está fazendo um curso, a gente está indo em algum congresso, algum evento internacional, né? Então, a gente costuma falar que nós somos uma startup de 215 anos. Porque a inovação corre solta lá dentro. Que maravilha. Porque se a gente não tivesse se reinventado nesses anos todos, não estaríamos com 215 anos. Já teriam morrido. Então, é da nossa essência, né? Está se reinventando e criando produtos e soluções inovadoras. Muito, acho que faz muito parte interessante. da nossa essência. Sem dúvida. Você já falou aqui rapidamente de cibersegurança. Queria ouvir um pouco mais sobre cibersegurança. Como é a preocupação de vocês com isso e como nós, clientes, podemos nos sentir seguros? Bom, os clientes do Banco do Brasil que estão aqui me vendo podem ficar tranquilos, porque vocês estão seguros, porque a gente usa todo um framework de padrão internacional para nos guiar, assim, qual a parte que a gente tem que avançar, né, nas numerações que se usam internacionalmente falando. Temos as melhores ferramentas de mercado e, assim, temos uma unidade só focada nisso. Então, é o tempo inteiro pessoas olhando para esses assuntos, estudando o que eu posso melhorar, fazendo testes internos nossos, a gente mesmo se atacando para a gente ver as vulnerabilidades. Então, isso nos permite a ter um processo completamente seguro, de ponta, de última tecnologia. E isso realmente é uma preocupação de todas as empresas, de todos os bancos. E aí eu tenho uma preocupação particular. Como é que a IA vai começar a conversar com o cyber, né? Sim. Como que os ataques acontecerão, né? Vão ser maiores? Então, eu acho que a gente ainda vai viver uma fase aí meio complicada, porque quando a gente olha, historicamente, as agências bancárias de todos os bancos, o que aconteciam? Elas eram explodidas, ainda acontece, mas uma escala bem menor, para que o dinheiro físico, né, fosse extraído dessas agências. Hoje, todo esse operacional migrou para o online, né, para o digital. Isso vem aumentando muito. Então, como a Tânia falou, né, a gente precisa o tempo todo estar inovando, inclusive nisso. O que está acontecendo? Porque você encontra uma fragilidade, uma possível fragilidade, vai lá, melhora com uma ferramenta nova, mas aí no próximo passo acontece a próxima. Então,
é uma batalha, é quase um enxugar-gelo. O tempo inteiro você Imagino, tem que olhar uma pra batalha isso. diária. É diária mesmo. Eu sei literalmente diária. Vocês duas são funcionárias de carreira do banco, vocês falaram aqui, né? 25 anos e 30 anos, Isso, exatamente. A gente está falando de um ambiente majoritariamente masculino. Eu imagino que lá atrás, quando vocês entraram, mais ainda do que hoje em dia. Mas quero ver a percepção de vocês, de trabalhar exatamente no ambiente aí tão masculino. Se vocês já viram ao longo desses últimos anos, ou dessas últimas quase 3 décadas, alguma melhora nesse sentido. Porque a gente está falando de mercado financeiro com tecnologia. Sim. São 2 ambientes masculinos. Hoje, os números do banco, né? Nós temos 41% de mulheres, de forma geral. E na tecnologia, 20%. Né? E eu estava até refletindo, vindo para cá, refletindo um pouco. Tu acredita que nesses meus 30 anos de banco, eu nunca tive uma mulher gestora? Jura? Em 30 anos, eu nunca tive uma mulher direta gestora. Nunca. Bom, agora vocês têm uma presidente. Tem uma presidenta, vice-presidenta de TI. Então, Sim. assim, é histórico o momento que nós estamos vivendo, realmente. Então, eu fiquei pensando, assim, era normal. Era normal A gente isso. aceitava. A gente aceitava. Eu ia para vários eventos de tecnologia, era eu e vários homens. Você era normal. nem se surpreendia. Eu não achava Seria uma isso surpresa. estranho. Pois E é. aí, isso começou a incomodar. Começou a incomodar de um tanto que a gente começou a falar assim, mas isso não tá certo. E assim... Eu acho que as mulheres começaram a criar consciência ao longo dos anos. E aí, assim... isso A sociedade como um todo. Isso começou a ser algo que a gente começou a jogar luz em cima. Isso. Fundamental, né? Com certeza. E assim, hoje, no meu cargo, eu consigo ver muitas coisas que eu passei que na época não me incomodava, mas se eu estivesse vivendo essas mesmas situações com a cabeça de hoje, eu já tinha rodado a baiana, como se diz, né? Por exemplo, eu me lembro de uma vez, eu estava conduzindo um projeto bem complexo, e eu tinha que fazer várias reuniões com várias equipes. Aí teve um dia que eu falei assim, gente, vamos juntar todas as equipes para a gente fazer um ponto de controle aqui? E eu contei. Tinham 17 homens na sala e eu. Nossa, gente. Este era o normal. Esse era o normal. E aí a gente Mas começou... aquilo, naquele momento, te assustou, te chamou a atenção. Sim, porque foi naquele dia que eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, não tá certo isso. O que tá acontecendo, né? Tanto que há 2 anos atrás, eu, Tânia e mais algumas colegas do banco, no banco a gente chama de colega, a gente falou assim, parou, vamos ver como é que nós vamos mudar esse cenário. Então, a gente fundou um grupo auto-organizado, totalmente voluntário, que nós chamamos de Mulheres na TI. E começamos a fazer várias ações, assim, para... Qual é o nosso propósito único? Trazer mais mulheres na TI. E esse movimento não é só do banco, é um movimento geral. Nossa, da tecnologia, né? Sim. Assim, não fica só dentro do banco. Acho que é isso que eu né? quis dizer. Não. A gente, por exemplo, anteontem a gente foi numa escola para ensinar, para contar para as meninas adolescentes o que é o mundo de tecnologia, quais as profissões que tem aqui dentro. Então, um propósito é fazer com que essas meninas falem assim, olha, existe mundo tecnologia para mim, não é só para os homens, né? E isso no aspecto da tecnologia. Quando a gente olha para o banco, você citou a Tarciana, né? Em 215 anos, a gente nunca tinha tido uma mulher presidente. E a partir desse dia, tudo começou a mudar, porque nós temos o conselho diretor, que é formado por 8 vice-presidentes, mais a presidenta, né? Então, 9 pessoas. Ela formou o conselho totalmente diverso. Então, tem 3 mulheres, por exemplo, vice-presidentes. Então, isso é muito diferente, porque o olhar da mulher... E aí não tem jeito, não estou criticando homens, não é essa minha pauta aqui agora, mas é no sentido assim, a mulher tem aquele sexto sentido. Então, a gente começa a olhar as coisas de forma diferente. E a partir daí a gente fez várias coisas. Por exemplo, criamos um comitê de diversidade no mesmo nível de um comitê de crédito. Então, o nível de decisão dentro do banco, que eu tenho que conceder crédito para uma grande empresa, que eu tenho que avaliar o limite de crédito, é o mesmo nível que eu tenho que falar sobre diversidade do banco. E a gente foi criando várias situações, né, Tânia? É incrível isso. Eu acho o movimento de mulheres na TI, assim, ele trabalha em 3 aspectos. Porque nós percebemos que as meninas que já estão na TI, nós não queremos perder nenhuma. Então, nós também percebemos que nós precisamos fortalecer as que já estão. Porque várias vezes as meninas estavam para desistir.
E aí elas começaram a nos procurar e a gente buscou caminhos para fortalecer. Então, as que estão ali dentro, elas às vezes não se assumem com uma possibilidade de ser gestora, elas entendem que elas não estão prontas. Então, nós começamos a fortalecer essas meninas. Olhando para dentro do banco, nós começamos a falar da possibilidade de atuar em TI e várias meninas querem fazer transição de carreira. Então, elas começaram a enxergar como uma nova oportunidade com 50 anos, com qualquer idade, em qualquer momento de vida. Enxergar que poderia ter outras opções de atuação através disso. E a gente começou a falar para fora também. Isso. Que eu sempre digo que nós temos o sobrenome da nossa empresa é muito potente, né? É Banco do Brasil, é muito forte. É muito forte. Carrega uma responsabilidade muito grande. Então, nós começamos a falar sobre isso também para fora e várias empresas vieram nos conversar para buscar algumas parcerias. Bem interessante. Está sendo muito bacana. Está sendo muito bacana. A gente está vivendo um momento muito interessante. Isso me leva a uma pergunta que eu queria te fazer, Marisa, que é exatamente quais são as estratégias efetivas, aí pensando no mercado como um todo, em todas as corporações, não apenas de mercado financeiro, o que as corporações podem adotar exatamente para fomentar inovação, para fomentar igualdade de gênero, igualdade de raça, isso incluindo programas de mentoria e de aceleração para startups femininas. Até porque, vamos combinar que não existe inovação sem diversidade. Não tem como. Não existe. Né? É simples assim. Simples assim. Eu acho que é simples assim mesmo. Acabou. Bom, assim, primeiro é a empresa aceitar e olhar os seus números, né? Como é que está o meu quadro? E o que eu estou fazendo de diversidade aqui? E aí depois criar, sim, processos, vagas afirmativas, processos de mentoria. A gente viveu tudo isso que eu estou citando aqui de exemplo dentro do banco e tem dado um efeito muito importante. Em um ano e pouco, não é? Parece que faz uns 5 anos que nós estamos vivendo esse momento. Vocês trabalharam por 5 anos, né? Esse um ano e pouco. Exatamente. Então, por exemplo, a gente fez mentorias, eu, Marisa, Ana Cristina, outra vice-presidente, a Carla Nese e outras diretoras, falando para as mulheres a importância delas, sim, encararem um processo seletivo para subir, né, para ser gerentes. Porque a mulher tem sempre aquele pensamento assim, não posso, não consigo, tem que cuidar de casa, filho, etc, etc. E eu fico dando o meu exemplo. Eu sou uma alta executiva, mas eu não deixo meus filhos de lado, eu cuido deles. Óbvio, eu tenho que fazer concessões. Não posso no futebol que eu gostaria de ver meu filho toda semana. Não posso levá-lo na escola toda semana. Mas dá certo, né? Se você cria uma rede de apoio ali, funciona. Então, depois que a gente começou a fazer essas lives, essas mentorias, as mulheres começaram a ligar para a gente, né? Gente, eu quero sim ser gestora. Eu já entendi que pode, né? As vagas afirmativas, o próprio comitê de diversidade, colegas nossos começaram a falar assim, agora eu vou assumir que eu sou LGBT, por exemplo. E as pessoas começaram a ficar mais felizes. Pessoas que nunca assumiram antes. A gente está com um programa agora vigente para pessoas pretas. Então, assim, começam a aparecer alguns talentos que já existiam dentro da empresa, mas não tinham oportunidade. E a partir disso, gente, é fantástico. Então, olhe para a sua empresa, né? Faça um pouquinho disso. Comece pequeno, não precisa ser todos os programas juntos ao mesmo tempo. Conforme as pessoas vão chegando e a diversidade vai acontecendo, a inovação vai ficando melhor, e mais, e mais, e mais. Então, e sabe algo também que achei muito interessante, que você levantou, que as pessoas estão mais felizes. Eu estive agora, em março, no South by Southwest, aquele maior festival de inovação e tecnologia que existe no mundo, né, em Austin, no Texas. E eles têm uma trilha também, dentro de todo aquele universo de tecnologia, IA e etc., eles têm uma trilha, um tema muito humano. E eu fiz questão de acompanhar uma palestra da Laurie Santos, que é aquela professora de Yale, que tem um curso chamado Felicidade. Ela montou esse curso em 2018, ou seja, antes da pandemia. Ela... Primeiro dia de aula, ela achou assim, vai ter meia dúzia de gato pingado. 1/4 dos alunos de Yale estavam na sala. Olha só. É o curso mais pop de Yale, o da Laurie Santos. E ela tem uma frase que é perfeita. O futuro do trabalho está na felicidade. Para você ser feliz no trabalho, você tem que sentir pertencente. Isso. E isso que vocês estão me falando faz com que as pessoas se sintam pertencentes ali. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu posso ser quem eu sou na empresa que eu trabalho. Agora, você imagina assim, pessoas que trabalham
trabalhando 10, 15, 20 anos e não podendo ser feliz, não podendo ser quem eu sou. E aí, vou dar um passo além. Pessoas felizes produzem mais, levam mais dinheiro para as empresas. Então, isso, ó, empresário, executivo, presta atenção nisso. O futuro do trabalho é, de fato, a felicidade. Você vai trazer, já que a gente tem que falar a língua, né, que é dinheiro, vai trazer mais dinheiro. É não tem pra impressionante. onde fugir. Não tem. É resultado, né? É isso, é isso. E aí você falou um pouquinho sobre CVC, né? No Banco do Brasil, a gente tem um programa de Venture Capital, né? E aí, a gente começou a observar, a gente tem umas regras, enfim, o banco tem uma governança muito séria, só que a gente começou a olhar, apesar de ter colocado no programa, quem a gente iria investir, né? Alguns critérios, que eu só invisto em startup que tem no board mulheres, esse é um dos critérios, ou algum tipo de diversidade, a gente começou a reparar o seguinte, a gente só estava investindo do São Paulo para baixo. Aí a gente falou assim, mas gente, cadê o Nordeste, cadê o Norte, cadê o resto desse país? E quando você olha, pior, não tem mulheres, não aparecem mulheres. Então, nesse momento, a gente está revisitando o nosso programa. Porque a gente pensou assim, tem algum indicador no nosso viés inconsciente? Porque as empresas também têm que pensar nisso, gente. E outra coisa, nos a gente passou... métodos, né? Nas suas metodologias. A gente fica falando tanto de viés inconsciente da IA, da inteligência artificial. São os nossos. Porque somos nós que alimentamos a IA. Então, os vieses inconscientes vêm da gente mesmo. E assim, tem viés sim, gente. Tudo quanto é lugar, porque o mundo até agora, por assim dizer, viveu de um jeito, né? Então, automaticamente, os processos, os pensamentos... E se eu tenho só homens brancos na mesa decidindo, automaticamente vai para o mesmo caminho. Sim. Então, nesse momento, a gente está revisitando o nosso processo para entender, tem algum viés aí, algum parâmetro que está me impedindo de investir em startups do Nordeste, Norte, por exemplo? Por que só está concentrado? Ou é um problema do país mesmo? E sendo um problema do país, como é que eu, banco, posso ajudar, já que eu tenho Brasil no sobrenome? Então, é uma coisa muito legal, porque os dados são bem ruins, né, Cris? Não, gente, os dados são assustadores. Você pegar todo montante investido em startups, só 2% em startups que têm mulheres, lideradas por mulheres, criadas por mulheres. E se você pegar as investidas? Não, isso assim, isso é em número de startups. Se você pegar o montante mesmo, a quantia, né, de dinheiro que foi investida, é 0,02. Isso, irrisório. Gente, quase inexistente. Quase inexistente. Não dá. Não dá mesmo. Aí, ainda falando dessa questão da inserção de mulheres, vocês fazem algo que eu acho muito interessante, que eu já vi, já participei, que é o Women in Tech, que vocês patrocinam dentro do Web Summit Rio, que vai acontecer daqui a pouco. O Web Summit Rio, que é um grande evento também de inovação, criatividade e empreendedorismo. Sim. Eu queria ouvir de vocês a importância de estar nesse evento, por que o Web Summit Rio, por que investir no Women in Tech, patrocinar Women in Tech? Então, quando veio a oportunidade, a gente falou assim, agora, né? Porque a gente pensou bem nisso, assim, nós temos um movimento dentro do banco Mulheres na TI. Eu sou uma vice-presidente de tecnologia, uma coisa rara, né? Ainda mais no mercado bancário. Super. Então, pronto, vamos unir o útil ao agradável, né? Foi. Então, ano passado foi a primeira vez o Web Summit no Rio, né? Porque no Brasil. E aí a gente patrocinou o espaço, montamos um espaço bem interessante. E qual foi a nossa proposta principal? 2. Trazer pequenas palestras, assim, com pessoas importantes, na nossa visão, assim, que pudesse agregar para quem estivesse lá. E a gente mesclou, trouxe o pessoal do banco, o pessoal de algumas empresas parceiros, algumas meninas de startup. E a gente montou pequenas palestras. E a gente começou a observar, assim, no primeiro dia, todas as cadeiras já estavam lotadas. A gente, nossa... Não, Deus gente, o espaço era um sucesso Na impressionante. segunda palestra, assim, quando a gente olhava, tava todo mundo já pro lado de fora. Eu falei, gente, isso aqui... E aí a gente percebeu, assim, a carência de se falar sobre isso. Sim. E a partir desse momento, a gente começou a fazer outros contatos e outros eventos, e assim foi. Mas uma outra coisa também importante que a gente fez nesse espaço, a mentoria, né? Isso. Quer falar um pouquinho da mentoria? Então, nós vamos repetir esse ano. Estaremos lá no espaço maior ainda. E alguém me contou, inclusive, que fez tanto sucesso, que tem muitas empresas que querem montar o stand perto do espaço Women in Tech. É o banco pra aproveitar. Não consegui entrar aqui, olho no outro. Eu acho que foi surpresa para muita gente ano passado ver o Banco do Brasil, uma empresa tradicional, patrocinar
imaginando esse espaço, né? E realmente acho que surpreendeu. Então, esse ano nós estaremos lá novamente. Preparamos alguns painéis muito interessantes com foco em IA. Tem um outro painel muito legal que a gente chamou de Mapa da Mina, porque o que nós mais escutamos nas nossas andanças do Movimento Mulheres na TI é por onde eu começo. Então, nós vamos trazer Como que eu um pouco... pivoto minha carreira, né? Então, a gente vai trazer um painel sobre isso. A gente vai falar sobre outro painel de startups. Vamos ter meninas de startups lá. Para incentivar outros, porque esse evento tem muito sim. startup, Tem né? essa pegada de startup lá. Então, a gente vai ter alguns vai painéis. ter mais ainda esse Vai ano. ter mais ele tá crescendo. ainda. Ele cresceu. Gente, ano passado, 21 mil pessoas. Esse ano a previsão é de 30 mil. Então, Impressionante. Pode chegar a 30 mil pessoas. Impressionante. vamos ter rodas de conversa com startups, com meninas de startups que estarão no evento e mentorias temáticas. Nós levamos nossas meninas profissionais que atuam nas diversas carreiras de TI para fazer uma mentoria mesmo lá. Então, A pessoa chega no stand, ela agenda um horário, e aí naquele Só, horário... só dá para agendar chegando lá. Tem que ser Chegando lá, presencial. tem que ser presencial. Ótimo. E aí, por exemplo, 10 horas da manhã é o seu horário. Ela vai lá e uma pessoa, uma mulher do Banco do Brasil vai recepcioná-la. Então, a gente também teve esse cuidado, né, para ser uma mulher, porque para ter empatia. E aí, do ano passado, a gente teve várias histórias. A gente conseguiu mudar, eu digo, transformar a vida de algumas mulheres, assim, né, por conta da mentoria. Então, a gente vai repetir esse ano. E tem uma coisa também que eu até quero parabenizar vocês por isso, porque aqueles ingressos Women in Tech que se disponibilizam para as mulheres, eles têm um preço muito mais acessível. Sim. 2 ingressos por R$150, Exatamente. sabe? R$75 cada ingresso. Para um evento desse Não, porte, para não todos existe, os dias de né? evento? Não existe. É incrível. Quer falar mais um pouco? Não, só isso mesmo. Convidar todo mundo É para estar isso. lá, né? Você vai estar lá, não Eu vai? vou, lógico, eu vou. Inclusive, botar no palco, vou fazer um palco com a Luísa Trajano, Oh, Luísa que Helena bacana. Trajano, maravilhosa. Imperdível, Então, gente. imperdível. A Tarciana, nossa presidenta, estará lá. Também no vai fazer evento também com a Luísa Helena Exato. Trajano, né? Não vai ser o mesmo que o meu, que a Luísa Helena vai em vários, mas vai ser incrível. Ela sempre é um espetáculo, ouvi-la. E a presidente de vocês também é espetacular, ouvi-la. Quando junta as duas, então... Nossa, dá um gente, caldo bom. e viraram melhores amigas, né? A gente está com o tempo encerrando, mas eu queria, antes da gente acabar mesmo, que vocês dessem as dicas de vocês para alguma jovem ou até alguma mulher mais experiente que queira pivotar, que queira de fato entrar nessa área de tecnologia ou até de mercado financeiro. Quais são assim as dicas, estratégias que vocês poderiam falar para essas pessoas? Assim, Cris, eu sempre gosto de falar 3 coisas. A primeira delas é nunca desista do seu sonho. Então, se lá atrás, quando eu prestei concurso do banco, eu falasse assim, não, eu quero continuar trabalhando com TI, né? E eu entrei no banco e depois descobri que tinha TI, e eu passei 6 anos antes de conseguir ir, eu não Trabalhando desisti. dentro da agência? Dentro da agência. Eu tentei várias vezes até eu conseguir ir para a diretoria que eu queria trabalhar. Eu não desisti do sonho. E olha onde eu estou hoje, né? Então, assim, não pode desistir jamais, seja o sonho que for. Mesmo se você pensar assim, nossa, eu tenho 50 anos, 60 anos, vou pivotar a carreira. Se é o seu sonho, vai pivotar a carreira sim. Né? Outra coisa, mente de aprendiz. A gente, daqui para frente, gente, esquece. Uma coisa por dia você vai ter que aprender. Não adianta. Você vai ter que dormir menos para você estudar mais alguma coisa no começo da vida. Então, assim, mente de aprendiz. O quê? Não sei o que precisa para você naquele momento. Por exemplo, nesse momento eu estou estudando contabilidade. Fala assim, mas o que tem a ver com isso? É porque eu preciso, para uma das empresas que eu sou conselheira, entender um pouco melhor alguns aspectos. Então, eu estou estudando isso. Nada a ver com TI, mas é o que eu preciso nesse momento, né? E a outra coisa é empatia, né? Por que empatia, gente? As coisas estão mudando tão rápido, tá tudo tão confuso, assim, que você precisa se colocar no lugar do outro. Tanto para entender aquela situação de momento, para você entender o próximo passo que você vai dar, o que está acontecendo. Se você fica assim só, eu sei tudo, ou, tudo bem, ela é uma outra pessoa, você vai perder várias oportunidades. Então, assim, começa a praticar empatia que você vai ver que sua vida vai mudar muito. E para você persuadir, você tem que ser empático. Eu faço muito treinamento de comunicação. Falo muito sobre isso. A comunicação porque é persuasão. Para você persuadir, você tem que ser empático. Se a pessoa não sentir empatia em relação a você, cria a barreira, né? Já esquece. Você vai perder uma oportunidade da vez, né?
Eu acho que tecnologia é uma palavra feminina. Opa, Então, assim, sim. eu acho assim, nós queremos que as mulheres deem match com a tecnologia. E eu fazendo uma reflexão, trabalhar com tecnologia é pleno emprego. A gente olha, tem uma demanda enorme de profissionais de tecnologia. Quando a gente pesquisa quais são as 10 principais profissões do futuro, vou escolher a faculdade, 7 estão relacionadas à tecnologia. É uma profissão que paga E se a bem. gente pensar que tem tecnologia em todas tudo. as 10. Qualquer área tem tecnologia embutida de alguma forma. Então, se você gosta de saúde, você pode usar a tecnologia com saúde. Total. É uma área que paga bem. É uma área que permite trabalhar remoto. É diferente, por exemplo, de fisioterapia, que você tem que estar ali. Não, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com tecnologia. E dentro da área de tecnologia tem inúmeras carreiras. Você pode ser um ótimo dev, uma ótima dev. Você pode trabalhar com o X, com a experiência do usuário. Você pode trabalhar com gestão e governança de TI, que é onde eu trabalho. Eu sempre quis trabalhar entre a TI e o negócio. Então, eu brinco que tem uma Disneylândia de oportunidades. Tem 1000 brinquedos aqui para você escolher. Você tem que testar, né? Lógico. Então, é muita oportunidade. Então, eu acho assim, quem está na dúvida, se joga e vai. E oportunidade de estudar e aprender tem muitas hoje. Tem muitas plataformas de ensino. Com o movimento de mulheres, não só o nosso, vários outros. A gente vê muitos cursos gratuitos. Muitas mentorias para mulheres. Então, às vezes, experimenta um pouco algumas. Então, o meu convite é um mundo de oportunidades e venha, se jogue. E não dá para esquecer das soft skills. Acho que a Marisa falou demais isso. Não é só hard, né? São as nossas habilidades comportamentais, habilidades humanas. Mais isso do que o hard. Então, sem o hard dúvida você nenhuma. aprende. Então, assim, e nós mulheres já A temos... empatia Nós já temos uma muito soft skill, disso uma por habilidade natureza. comportamental. A gente já tem muito Sempre isso falo por disso natureza. também. Nós temos mais do que os homens. Sim. Essas A gente habilidades. nasceu assim, então pronto. Quando a gente evoluir na espécie, a gente vai mudar isso. Não sei quando, né? Mas não é assim ainda. Então, o meu convite é esse. Venha para a tecnologia, de fato, que aqui tem um espaço enorme e nós precisamos de mais mulheres para trabalhar o diverso. Para criar diversidade, trazer mais inovação para o mundo, né? Enfim, é um mundo de oportunidades. Melhores soluções aí para a sociedade. Gente, um prazer conversar com vocês. Estaremos juntas no Web Summit, Sim. claro. Vou passar lá todos os dias, porque é ótimo. incrível. Super recomendo para quem estiver no Web Summit. Mulher, vai lá no Women in Tech. Estaremos que é lá, incrível. Estaremos lá, com certeza. Será um prazer receber todo mundo. Lógico que as mentorias, as palestras, as apresentações, painéis, tem um monte de coisa. Conexões, networking. Isso aí, muito importante também. Isso, porque o evento é para isso também, né? Isso. Obrigada mesmo. Obrigada, Cris, foi um prazer imenso. Prazer foi Amei. meu. Passou de tão verdade. rápido. Voando, que bom. Obrigada. Gente, queria agradecer muito a você também, que ficou aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza de que você gostou. Então, você já sabe que você pode sempre dar sugestões. Quem você quer ver comigo aqui nessa bancada? Vai lá, comenta, dá um like, ativa as notificações para que você saiba sempre o conteúdo novo que entrou. E toda semana temos novidades, novos conteúdos aqui no Tecnotalk. Muito obrigada, beijo e até a semana que vem. Obrigada, Tchau, pessoal, gente. até mais. Obrigada. Obrigada a vocês.